Norma Regulamentadora 23. NR 23. Proteção contra incêndios. Item 23.1. Disposições gerais. Item 23.1.1. Todas as empresas deverão possuir. Alínea A. Proteção contra incêndio. Alínea B. Saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de incêndio. Alínea C. Equipamento suficiente para combater o fogo em seu início. Alínea D. Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. Saídas. Item 23.2. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência. 123.001 a 8 e 3. Item 23.2.1. A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 1,20 metros, 1,20 centímetros. 123.002 a 6 e 2. Item 23.2.2. O sentido de abertura da porta não poderá ser para o interior do local de trabalho. 123.003 a 4 e 1. Item 23.2.3. Onde não for possível acesso imediato às saídas, deverão existir, em caráter permanente e completamente desobstruídos, circulações internas ou corredores de acesso contínuos e seguros, com largura mínima de 1,20 metros, 1,20 centímetros. 123.004 a 2 e 2. Item 23.2.4. Quando não for possível atingir, diretamente, as portas de saída, deverão existir, em caráter permanente, vias de passagem ou corredores, com largura mínima de 1,20 metros, 1,20 centímetros, sempre rigorosamente desobstruídos. 123.005 a 0 e 2. Item 23.2.5. As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. 123.006 a 9 e 1. Item 23.2.6. As saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho não se tenha de percorrer distância maior que 15,00 metros, 15 metros, nas de risco grande e 30,00 metros, 30 metros, nas de risco médio ou pequeno. 123.007 a 7 e 2. Item 23.2.6.1. Estas distâncias poderão ser modificadas, para mais ou menos, a critério da autoridade competente em segurança do trabalho, se houver instalações de chuveiros, sprinklers, automáticos, e segundo a natureza do risco. Item 23.2.7. As saídas e as vias de circulação não devem comportar escadas nem degraus, as passagens serão bem iluminadas. 123.008 a 5 e 2. Item 23.2.8. Os pisos, de níveis diferentes, deverão ter rampas que os contornem suavemente e, neste caso, deverá ser colocado um aviso no início da rampa, no sentido do da descida. 123.009 a 13 e 2. Item 23.2.9. Escadas em espiral, de mãos ou externas de madeira, não serão consideradas partes de uma saída. Item 23.3. Portas. Item 23.3.1. As portas de saída devem ser de batentes ou portas corrediças horizontais, a critério da autoridade competente em segurança do trabalho. 123.010 a 7 e 2. Item 23.3.2. As portas verticais, as de enrolar e as giratórias não serão permitidas em comunicações internas. 123.011 a 5 e 3.
Item 23.3.3. Todas as portas de batente, tanto as de saída como as de comunicações internas, devem: a linha A. Abrir no sentido da saída, 123.012 a 13.2. A linha B. Situar-se de tal modo que, ao se abrirem, não impeçam as vias de passagem. 123.013 a 1 e 2. Item 23.3.4. As portas que conduzem às escadas devem ser dispostas de maneira a não diminuírem a largura efetiva dessas escadas. 123.014 a 0 e 2. Item 23.3.5. As portas de saída devem ser dispostas de maneira a serem visíveis, ficando terminantemente proibido qualquer obstáculo, mesmo ocasional, que entrave o seu acesso ou a sua vista. 123.015 a 8 e 2. Item 23.3.6. Nenhuma porta de entrada, ou saída, ou de emergência de um estabelecimento ou local de trabalho, deverá ser fechada à chave, aferrolhada ou presa durante as horas de trabalho. 123.016 a 6 e 2. Item 23.3.7. Durante as horas de trabalho, poderão ser fechadas com dispositivos de segurança, que permitam a qualquer pessoa abri-las facilmente do interior do estabelecimento ou do local de trabalho. 123.017 a 4 e 2. Item 23.3.7.1. Em hipótese alguma, as portas de emergência deverão ser fechadas pelo lado externo, mesmo fora do horário de trabalho. 123.018 a 2 e 3. Item 23.4. Escadas. Item 23.4.1. Todas as escadas, plataformas e patamares deverão ser feitos com materiais incombustíveis e resistentes ao fogo. 123.019 a 0 e 2. Item 23.5. Ascensores. Item 23.5.1. Os poços e monta-cargas respectivos, nas construções de mais de 2 pavimentos, devem ser inteiramente de material resistente ao fogo. 123.020 a 4 e 2. Item 23.6. Portas corta-fogo. Item 23.6.1. As caixas de escadas deverão ser providas de portas corta-fogo, fechando-se automaticamente e podendo ser abertas facilmente pelos dois lados. 123.021 a 2 e 3. Item 23.7. Combate ao fogo. Item 23.7.1. Tão cedo o fogo se manifeste, cabe: a linha A. Acionar o sistema de alarme. A linha B. Chamar imediatamente o corpo de bombeiros. A linha C. Desligar máquinas e aparelhos elétricos, quando a operação do desligamento não envolver riscos adicionais. A linha D. Atacá-lo, o mais rapidamente possível, pelos meios adequados. Item 23.7.2. As máquinas e aparelhos elétricos que não devam ser desligados em caso de incêndio deverão conter placa com aviso referente a este fato, próximo à chave de interrupção. 123.022 a 0 e 1. Item 23.7.3. Poderão ser exigidos, para certos tipos de indústria onde atividade em que seja grande o risco de incêndio, requisitos especiais de construção, tais como portas e paredes corta-fogo ou diques ao redor de reservatórios elevados de inflamáveis. Item 23.8. Exercício de alerta. Item 23.8.1. Os exercícios de combate ao fogo deverão ser feitos periodicamente, objetivando: a linha A. Que o pessoal grave o significado do sinal de alarme. 123.023 a 9.2.
A linha B. Que evacuação do local se faça em boa ordem. 123.024 a 72. A linha C. Que seja evitado qualquer pânico. 123.025 a 52. A linha D. Que sejam atribuídas tarefas e responsabilidades específicas aos empregados. 123.026 a 13.2. A linha E. Que seja verificado se a sirene de alarme foi ouvida em todas as áreas. 123.027 a 1 e 2. Item 23.8.2. Os exercícios deverão ser realizados sob a direção de um grupo de pessoas, capazes de prepará-los e dirigi-los, comportando um chefe e ajudantes em número necessário, segundo as características do estabelecimento. 123.028 a 0 e 1. Item 23.8.3. Os planos de exercício de alerta deverão ser preparados como se fossem para um caso real de incêndio. 123.029 a 8 e 1. Item 23.8.4. Nas fábricas que mantenham equipes organizadas de bombeiros, os exercícios devem se realizar periodicamente, de preferência, sem aviso e se aproximando, o mais possível, das condições reais de luta contra o incêndio. 123.031 e 1. Item 23.8.5. As fábricas ou estabelecimentos que não mantenham equipes de bombeiros deverão ter alguns membros do pessoal operário, bem como os guardas e vigias, especialmente exercitados no correto manejo do material de luta contra o fogo e o seu emprego. 123.031 a 0 e 1. Item 23.9. Classes de fogo. Item 23.9.1. Será adotada, para efeito de facilidade na aplicação das presentes disposições, a seguinte classificação de fogo. Classes são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como tecidos, madeira, papel, fibra, etc. Classe B são considerados inflamáveis os produtos que queimem somente em sua superfície, não deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc. Classe incisos 100. Quando ocorrem equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc. Item 23.9.2. Classe de elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio. Item 23.10. Extinção por meio de água. Item 23.10.1. Nos estabelecimentos industriais de 50 ou mais empregados, deve haver um aprisionamento conveniente de água sob pressão, a fim de, a qualquer tempo, extinguir os começos de fogo de classe A. 123.032 a 8 e 2. Item 23.10.2. Os pontos de captação de água deverão ser facilmente acessíveis, e situados ou protegidos de maneira a não poderem ser danificados. 123.033 a 6 e 2. Item 23.10.3. Os pontos de captação de água e os encanamentos de alimentação deverão ser experimentados, frequentemente, a fim de evitar o acúmulo de resíduos. 123.034 a 4 e 2. Item 23.10.4. A água nunca será empregada. A linha A. Nos fogos de classe B, salvo quando pulverizada sob a forma de neblina. A linha B. Nos fogos de classe inciso 100, salvo quando se tratar de água pulverizada, é. A linha C. Nos fogos de classe D. Item 23.10.5. Os chuveiros automáticos, sprinklers, devem ter seus registros sempre abertos e só poderão ser fechados em caso de manutenção ou inspeção,
com ordem do responsável pela manutenção ou inspeção. Item 23.10.5.1. Deve existir um espaço livre de pelo menos 1,00 metros, 1 metro, abaixo e ao redor dos pontos de saída dos chuveiros automáticos, sprinklers, a fim de assegurar a dispersão eficaz da água. Item 23.11. Extintores. Item 23.11.1. Em todos os estabelecimentos ou locais de trabalho só devem ser utilizados extintores de incêndio que obedeçam às normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Inmetro, garantindo essa exigência pela posição nos aparelhos de identificação de conformidade de órgãos de certificação credenciados pelo Inmetro. 123.037 a 92. Item 23.12. Extintores portáteis. Item 23.12.1. Todos os estabelecimentos, mesmo os dotados de chuveiros automáticos, deverão ser providos de extintores portáteis, a fim de combater o fogo em seu início. Tais aparelhos devem ser apropriados à classe do fogo a extinguir. 123.038 a 73. Item 23.13. Tipos de extintores portáteis. Item 23.13.1. O extintor tipo espuma será usado nos fogos de classe A e B. 123.039 a 5 e 2. Item 23.13.2. O extintor tipo dióxido de carbono será usado, preferencialmente, nos fogos das classes B inciso 100, embora possa ser usado também nos fogos de classe em seu início. 123.049.2. Item 23.13.3. O extintor tipo químico seco usar-se-á, nos fogos das classes B inciso 100. As unidades de tipo maior de 60 a 150 kg deverão ser montadas sobre rodas. Nos incêndios classe D, será usado o extintor tipo químico seco, porém o pó químico será especial para cada material. 123.041 a 72. Item 23.13.4. O extintor tipo água pressurizada, ou água a gás, deve ser usado em fogos classe A, com capacidade variável entre 10 e 18 litros. 123.042 a 5 e 2. Item 23.13.5. Outros tipos de extintores portáteis só serão admitidos com a prévia autorização da autoridade competente em matéria de segurança do trabalho. 123.043 a 13 e 2. Item 23.13.6. Método de abafamento por meio de areia, balde-areia, poderá ser usado como variante nos fogos das classes B e D. 123.044 a 1 e 2. Item 23.13.7. Método de abafamento por meio de limalha de ferro fundido poderá ser usado como variante nos fogos classe D. 123.045 a 0 e 2. Item 23.14. Inspeção dos extintores. Item 23.14.1. Todo extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção, ver modelo no anexo. 123.046 a 8 e 2. Item 23.14.2. Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente a cada mês, examinando-se o seu aspecto externo, os lacres, os manômetros, quando o extintor for do tipo pressurizado, verificando se o bico e válvulas de alívio não estão entupidos. 123.047 a 6 e 2. Item 23.14.3. Cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data em que foi carregado, data para recarga e número de identificação. Essa etiqueta deverá ser protegida convenientemente a fim de evitar que esses dados sejam danificados. 123.048 a 4 e 2. Item 23.14.4.
Os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente. Se a perda de peso for além de 10% do peso original, deverá ser providenciada sua recarga. 123.049 é 2/2. Item 23.14.5. O extintor tipo espuma deverá ser recarregado anualmente. 123.056 e 2. Item 23.14.6. As operações de recarga dos extintores deverão ser feitas de acordo com normas técnicas oficiais vigentes no país. 123.051 a 4 e 2. Item 23.15. Quantidade de extintores. Item 23.15.1. Nas ocupações ou locais de trabalho, a quantidade de extintores será determinada pelas condições seguintes, estabelecidas para uma unidade extintora conforme o item 23.16. 123.052 a 2 e 2. Tabela inciso 1º. Vídeo publicação original. Item 23.15.1.1. Independentemente da área ocupada, deverá existir pelo menos 2 extintores para cada pavimento. 123.053 a 0 e 2. Item 23.16. Unidade extintora. 123.054 a 9 e 2. Tabela inciso 2º. Vídeo publicação original. Item 23.17. Localização e sinalização dos extintores. Item 23.17.1. Os extintores deverão ser colocados em locais 123.055 a 7.1. A linha A. De fácil visualização. A linha B. De fácil acesso. A linha C. Onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso. Item 23.17.2. Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas. 123.056 a 5 e 1. Item 23.17.3. Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma. Essa área deverá ser no mínimo de 1,00 metros x 1,00 metros, 1 metro x 1 metro. 123.057 a 13 1. Item 23.17.4. Os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60 metros, 1,60 centímetros, acima do piso. Os baldes não deverão ter seus rebordos a menos de 0,60 metros, 60 centímetros, nem a mais de 1,50 metros, 1,50 centímetros, acima do piso. 123.058 a 1 e 1. Item 23.17.5. Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas. 123.059 a 0 e 1. Item 23.17.6. Os extintores sobre rodas deverão ter garantido sempre o livre acesso a qualquer ponto de fábrica. 123.060 a 13 1. Item 23.17.7. Os extintores não poderão ser encobertos por pilhas de materiais. 123.061 a 1 e 1. Item 23.18. Sistemas de alarme. Item 23.18.1. Nos estabelecimentos de riscos elevados ou médios, deverá haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção. 123.062 a 0 e 3. Item 23.18.2. Cada pavimento do estabelecimento deverá ser provido de um número suficiente de pontos capazes de pôr em ação o sistema de alarme adotado. 123.063 a 8 e 2.
Item 23.18.3. As campainhas ou sirenes de alarme deverão emitir um som distinto em tonalidade e altura, de todos os outros dispositivos acústicos do estabelecimento. 123.064 a 6 e 1. Item 23.18.4. Os botões de acionamento de alarme devem ser colocados nas áreas comuns dos acessos dos pavimentos. 123.065 a 4 e 1. Item 23.18.5. Os botões de acionamento devem ser colocados em lugar visível e no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico, facilmente quebrável. Esta caixa deverá conter a inscrição quebrar em caso de emergência. 123.066 a 2 e 1. Tabela inciso 3º. Vídeo publicação original.